volante Mendes, sexto reforço do São Paulo na temporada, foi apresentado nesta quinta-feira no CT da Barra Funda e contou que recebeu incentivos de Alexandre Pato para acertar com o clube do Morumbi. Ambos foram colegas no Orlando City dos Estados Unidos. O equatoriano depois se mudaria para o Los Angeles FC, último clube em que atuou antes de chegar ao São Paulo. Pato jogou no São Paulo e é querido pela torcida. Outro jogador que o aconselhou foi o zagueiro Robert Arboleda, titular da zaga tricolor e companheiro de Mendes na seleção equatoriana. Eles estiveram juntos na Copa do Mundo do Catar, em que o volante foi titular nos 2 primeiros jogos. Mendes já treina no São Paulo desde o começo da semana e contou que conversou com o técnico Rogério Ceni, que lhe disse que gostaria que ele atuasse mais adiantado no meio de campo. Recentemente, o técnico Luiz Felipe Scolari elogiou a contratação de Mendes pelo São Paulo, que ele classificou como uma das melhores feitas por clubes brasileiros na pré-temporada. Na apresentação, Mendes também explicou o motivo de ter escolhido a camisa 21, dizendo o seguinte: "Tem um significado especial, foi a data que morreu meu pai há 5 meses. Foi um momento duro para mim, pois ele sempre estava ao meu lado, me apoiando. Escolhi esse número por ele." A possibilidade do São Paulo contar com Lucas Moura ainda se encontra no campo do sonho. Depois do Tottenham decidir pela saída do meio-atacante em junho, data do fim do contrato, o clube sustenta uma postura cautelosa em relação ao jogador de 30 anos revelado em Cotia. A Europa surge como obstáculo. Dentro do São Paulo, há a crença de que Lucas Moura ainda conta com bom trânsito no mercado europeu, o que irá gerar duras concorrências em uma possível negociação, especialmente na parte financeira. O staff do atleta tem recebido sondagens de clubes do continente e vê com dificuldade o retorno ao Brasil neste momento. O meio-atacante, que pode assinar pré-contrato, já manifestou publicamente o desejo de um dia voltar ao São Paulo. Diante desse contexto, o São Paulo vai aguardar as movimentações do atleta para definir qual postura adotar. Há um plano de Lucas começar a definir o futuro somente depois do fim da atual janela de transferências na Europa. O mercado de inverno fecha no fim de janeiro. Enquanto isso, o clube entende que será a primeira opção a ser procurada por Lucas Moura, caso o meio-atacante decida voltar ao futebol brasileiro. Financeiramente, contudo, o São Paulo vê o meia em um patamar inalcançável no momento. Diante de todo esse contexto, o tricolor trata toda a situação de Lucas Moura com cautela, apesar da relação próxima firmada entre o atleta e os atuais diretores. Nas férias do ano passado, por exemplo, Lucas Moura visitou o CT de Cotia e palestrou para os jovens das categorias de base do São Paulo. O meio-atacante ainda viu o confronto diante do Ceará no Morumbi e se reuniu com o presidente Júlio Casares. Lucas Moura defende o Tottenham desde 2018 e tem sofrido com problemas físicos na atual temporada. O meio-atacante jogou 9 vezes e não entra em campo pela equipe de Londres desde novembro, quando entrou nos últimos minutos da derrota para o Liverpool. Nas redes sociais, especialmente no Twitter, os são paulinos estão bombando com a hashtag #VoltaLucas. O West Ham apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Luizão. O atleta de 20 anos veio do São Paulo e assinou até 2026 com os ingleses. A princípio, Luizão integrará o time sub-23 do West Ham. O jogador tinha estreado no tricolor ainda em 2022 e disputou 20 partidas com o clube. Luizão tinha contrato com o São Paulo até janeiro de 2023. Para não perder o jogador de graça, a equipe do Morumbi aceitou liberar o jogador antecipadamente em troca de 15% dos seus direitos econômicos. No West Ham, Luizão terá a companhia de alguns brasileiros, entre eles Lucas Paquetá. Rafael e Wellington Rato foram os primeiros reforços do São Paulo a aparecerem no boletim informativo diário, o BID da CBF, nesta quinta-feira. Com isso, ambos poderão ficar à disposição do técnico Rogério Ceni na estreia da equipe na temporada, no próximo domingo contra o Ituano no Morumbi pelo Paulistão. Tanto Rafael quanto Wellington Rato foram contratados em definitivo pelo São Paulo. O primeiro, goleiro, chega com uma aposta da diretoria e do treinador para acabar de uma vez por todas com a desconfiança na meta da equipe.
Ele estava no Atlético Mineiro e assinou vínculo até 31 de dezembro de 2025 com o tricolor. Já o segundo chamou a atenção de Ceni atuando pelo Atlético Goianiense na última temporada, por sua versatilidade e resistência física. O meio-atacante pode jogar pelo lado do campo, armador ou mais centralizado no ataque, e em 2022 participou de 70 dos 74 jogos do Dragão. Ainda restam aparecer no bid outras 4 contratações do São Paulo para 2023. Os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo, o zagueiro Alan Franco e o volante Mendes. Todos eles têm até a noite de sábado para serem registrados e ficarem aptos a entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Paulista. Gabriel Neves e Rafinha, que estenderam seu vínculo com o tricolor, também não tiveram seus novos contratos publicados no sistema da CBF até o momento. O São Paulo vai iniciar as tratativas pela renovação de contrato do goleiro Yong. Atual vínculo vai somente até o meio desta temporada e no mês de fevereiro ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro ou exterior. O jogador é benquisto internamente, sendo elogiado por Ceni e toda a comissão técnica. Existe a expectativa em um futuro não muito distante do jogador brigar por posição com Leandro, titular do Gol São Paulino, na Copinha deste ano. Mesmo com boas expectativas, existe o entendimento de que o goleiro ainda precisa maturar nos treinamentos. Yong começa 2023 como quarta opção, atrás dos experientes Jandrei, Felipe Alves e Rafael, contratado nesta temporada junto ao Atlético Mineiro por 5 milhões de reais. O aumento da premiação das competições da Conmebol vai beneficiar o São Paulo antes mesmo do início da Copa Sul-Americana. Classificado para a fase de grupos do torneio, o tricolor larga a disputa com $900 mil, cerca de 4,7 milhões de reais assegurados como premiação. Além do dinheiro garantido apenas pela participação, o São Paulo pode acumular até $600 mil, cerca de 3,1 milhões de reais a mais na etapa de grupos. A Conmebol vai pagar $100 mil, cerca de 526 mil reais por cada vitória na competição. A Conmebol divulgou na última segunda que a premiação da Sul-Americana cresceu 30% na comparação com o ano passado. Em 2022, o São Paulo foi finalista da Sul-Americana e levou 25 milhões de reais de premiação. A equipe brasileira perdeu a decisão para o Independente Del Valle, que faturou 40 milhões de reais. O campeão da Sul-Americana neste ano vai faturar 5 milhões de dólares, cerca de 26,3 milhões de reais, somente pela vitória na decisão. As informações são do GE. O salve de hoje é para Levenídio e todos de Bom Jesus os perdões. Souza, você que acompanha de perto esse negócio aí, tá chegando, não tá chegando? É espuma, é fumaça, o que que é? Por enquanto é fumaça. Fumaça? Por enquanto é fumaça. Não acenderam a fogueira ainda? Não, por enquanto é fumaça. Existe uma conversa, o que eu fiquei sabendo é que existe uma reunião marcada para o dia 17, mas ainda nada é definido, né? Existe a conversa, mas enquanto não tiver assinado, né? Eu acho que agora é a hora do Lucas voltar. O Lucas falou que queria muito voltar aí. E assim, quando o clube não quer, né? Não estou dizendo que ele não tem mercado lá fora, mas quando você expõe que você é São Paulino, que você deseja voltar, né? Agora é a hora. O São Paulo precisa muito da volta de um jogador como esse, né? E assim, ele já externou esse desejo, então juntou a fome com a vontade de comer, é só vir, Lucas.